É muito comum mulheres adultas, principalmente as mulheres, começarem a fazer aula e fazer aqui. Sim, aí fez tudo aqui, com o ombro lá pra cima. Aí faz um braço de arabesque, sei lá, o ombro tá aqui, ó. Ai, não consigo subir o som. Sim, esse aqui, ó, tá alto, eu vou baixar ele, ó. Percebe? Qual é o grande problema disso aqui? Além de você perder a linha, né? Olha, isso aqui, deixa eu fazer os dois, ó. Isso aqui é uma linha, tá vendo? Você vê meu pescoço, você vê um desenho. Agora, se eu subo esses ombros, ele estraga o desenho, não estraga? Opção 1, opção 2. Coloca aí qual você prefere. 1 ou 2? Provavelmente 1, tá? Por quê? Porque a gente cria essa liberdade de movimento de pescoço. Isso é bonito na dança. Então, a gente precisa abaixar esses ombros pela estética, mas principalmente porque quando a gente abaixa o ombro, a gente ativa a escápula. Como assim? Escápula é um osso que fica aqui nas nossas costas, que é o grande motivo de eu estar com esse colar aqui hoje, tá? Para você realmente ver minhas escápulas. Vamos lá, vou olhar para frente. As escápulas é esse osso das costas. Tudo bem, Tiju? Sim, perfeito. Ok. Quando eu subo os ombros, olha o que acontece com as minhas escápulas. Percebe que elas vão para a lateral? Dá para ver, Tiju? Uhum. Elas vão para a lateral. Quando essas escápulas vão para a lateral, eu crio uma tensão muscular, uma força acontecendo nessa região, e eu tiro completamente a força dessa região aqui. Só que, quando a gente vai fazer um balance no balé, a gente vai lá, eu tô lá no passeio e eu coloco um braço. Esse braço não tá aqui por enfeite. Ele tá aqui porque quando ele está aqui, ou quando ele está aqui, ou quando ele está aqui, eu consigo ativar as minhas escápulas. É diferente de um braço aqui, ó. O braço do Brabá. A gente não consegue ativar a escápula aqui. Sim? Por isso a gente usa os braços. Uma pirueta, eu vou usar braço. Mesmo quando eu coloco a mão na cintura, eu jogo meus cotovelos para frente para ativar as minhas escápulas. É diferente de eu colocar a mão na cintura aqui, não sei se dá para ver, te ajuda. Aqui, ó, tô soltinha. Agora olha para as escápulas. Percebe? Eu travo ela. Quando eu travo as minhas escápulas, eu ganho mais... Nossa, fugiu. Estabilidade, Tia Ju. Muito obrigada, Tia Ju. Quando eu travo minhas escápulas, eu ganho mais estabilidade para o meu tronco. Ok? E aí eu consigo fazer balance, eu consigo fazer giro, eu consigo fazer giro de deslocamento sem me perder. Ok? Por quê? Porque eu estou bem colocada, tá bom? Então, a gente precisa ativar essas escápulas. E como é que a gente ativa essas escápulas? E é aí, acho que pior do que fechar as costelas, eu acho que é as escápulas, tá? Por quê? As pessoas, por mais que não entendem que não pode subir o ombro, elas não entendem como ativar essa escápula. Eu não tô numa aula de balé assim. Eu tô numa aula de balé assim. Dá pra ver, Tiju? Uhum. Eu tô lá ativando minhas escápulas. É diferente ativar a escápula aqui, é diferente ativar a escápula aqui, ok? Eu vou mostrar esses movimentos para vocês agora nos vídeos, para a gente entender exatamente o que a gente tem que fazer. Nossas escápulas, quando a gente sobe o ombro, olha que mágica horrorosa acontece com as nossas escápulas, tadinha, pensando no balé horroroso, tá? Olha lá nossas escápulas quando a gente sobe o ombro, ó. Olha o que acontece com ela, ó. Vai lá para cima. Sim, ela sobe lá para cima. E não, meus braços têm que estar aqui para baixo. Então, eu preciso pressionar meu ombro para baixo. É como se eu estivesse empurrando um equipamento com o antebraço. Aí, eu pressiono esses ombros para baixo e consigo posicionar essa escápula exatamente no lugar que ela tem que estar, tá? Então, sempre que você for pensar em baixar ombro, pense em pressionar com o seu antebraço algum equipamento. Principalmente se você estiver com o braço em primeira ou em segunda posição no balé, ok? Pode passar, Tia Ju. Esse segundo vídeo já é a gente tentando aproximar as escápulas, que é quando eu tento abrir o peito e aproximo as escápulas lá atrás, que foi exatamente o que me perguntaram na live de ontem, tá? Esse movimento não é um movimento adequado para a gente no balé, de aproximar as escápulas. A gente, mais uma vez, abre o ombro e acaba perdendo ali o nosso eixo, nosso retinho, né? A gente acaba criando um peito para frente, empurrando as costas para trás e bagunça todo o nosso eixo, tá? Então, a gente não pode aproximar essas escápulas.
Depois eu vou mostrar esse movimento aí, vocês vão entender, tá? É como se eu estivesse abrindo os braços lá para trás, quando essa escápula se aproxima. E aí, um último movimento que a gente também não pode fazer é afastar demais as escápulas, e trazer esses ombros para frente. Quando eu tento trazer os ombros para frente, as minhas escápulas, elas saem das costas praticamente, né? Elas vão quase que para a lateral ali. E a gente não pode fazer isso, porque senão eu acabo perdendo também toda a estrutura que eu estou tentando criar em volta da minha escápula para ganhar estabilidade. Então, aí vocês estão vendo por vários ângulos ali essa escápula ficando alada, tá? Eu gosto de chamar de alada. E quando a gente faz flexão, ó, a gente faz elas ficarem aladas, tá? Para você ter a sensação. Então, obrigada, tia Ju. Aqui, vamos lá. Como é que você vai sentir isso agora no seu corpo? Primeira coisa que você vai fazer, você vai estar lá com o bracinho lá em primeira posição, você vai subir os ombros como se eles fossem brinco, tá? Então, eu puxo os meus ombros lá para cima. E eu não quero que você preste atenção nessa região aqui. As pessoas erram muito em prestar atenção nessa região. Eu não estou nem um pouco preocupada como é que vai estar seu ombro. Eu estou preocupada em como está sua escápula. Sim? Por quê? Só você baixar o ombro não garante que você ativou as escápulas. O baixar o ombro é só um comando para você lembrar. Cara, se eu estivesse me sentindo aqui muito fechada, é porque minhas escápulas não estão colocadas, não estão ativadas. Então, eu preciso pressionar esses ombros para baixo. Como é que eu faço isso? Essa é a questão, tá? Então, eu tô lá, eu quero que você perceba as suas escápulas. Quando você tá lá, leva os seus ombros lá como brinco. Agora, empurra, pressiona os seus ombros para baixo, mas como se você estivesse empurrando um aparelho com esse braço aqui. Sabe aqueles aparelhos de academia? Sabe? Pressionando, se tivesse alguém aqui com uma mão, aí você empurrando a mão dela para baixo. Sim, imagina a minha mão aqui no seu antebraço e você vai baixar o ombro e empurrando esse antebraço. Esse antebraço, ele não vai mexer. Ele fica no mesmo lugar, você só faz a força. Ok? Essa consciência desse movimento é manter as nossas escápulas ativadas. Além disso, quando você coloca, então, em primeira posição, basta você fazer isso, suas escápulas vão estar no lugar certo. Pode ser que você queira subir o peito. E aí, subindo o peito, você faça isso aqui com as suas escápulas. Você aproxime elas. Isso está errado. Eu preciso afastá-las. Mas não tanto. Eu tenho que afastá-las ao ponto do meu ombro ficar do lado da minha orelha. Se meu ombro passa para frente da minha orelha, se eu tenho essa sensação, é porque eu estou trazendo demais essas escápulas para frente. Então, meu ombro do lado da minha orelha pressionando meu braço para baixo. Isso é ativar a escápula.